Olá, boa tarde. Já cá estamos para começar mais um programa Conversa de Mulheres, pois de segunda a sexta-feira, pelas 15 horas, cá estamos nós para apresentarmos mulheres. E hoje temos uma Cláudia tão azulinha. Gosto tanto. É só para... Temos que dar os elogios também, não é? Aliás, eu dou muitos elogios. É verdade. É verdade. Mas eu gosto assim, em vez de só dar aqui em privado, em off, estamos aqui para toda a gente ouvir e ver. Vocês não liguem. Já não bebo mais nada hoje. Isto depois do almoço já não bebo mais nada. Uma palavra inventada pela Ruth que exatamente. Junta as duas coisas. Exato. É um resumo e assim mais fácil. Então estamos sempre aqui para lhe fazer companhia, para dar a conhecer novos projetos, mulheres empreendedoras, possam ser fonte de inspiração e de motivação, para dar algum conhecimento, alguma ferramenta para ajudar em alguma área que estava aí mais difícil. E hoje vamos aqui conhecer alguém assim jovem, empreendedor, já vamos saber. Arte. Foi, arte. E coisas também com muito love. O que é que será que vem por aí? Tem que ficar até ao final para assistir ao programa. Mas antes, lá está, temos que falar sobre as nossas redes sociais, o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram conversa.mulheres, conhecer as redes sociais, as convidadas que vêm até este espaço, os nossos promocionais e desta forma poder partilhar e programas completos através do YouTube, canal Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos e revê e partilha. Exato, ficam sempre disponíveis após os 15 dias, depois é à vontade, à vontade, à vontade. E vamos então lançar um separador para podermos então conhecer a nossa próxima convidada. Fique connosco. Acho que depois deste separador temos de trazer alguém que faça estas coisas com o fogo. Gostei. Ok. Não é com fogo, mas é com muito amor. Quem é que nós vamos receber agora? Então agora vamos receber a Gabi Ribeiro. Olá, Olá, boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Cláudia, Ruth. Estou feliz em estar aqui e compartilhar um bocadinho da história para inspirar as nossas colegas em casa, né? Olha, muito exatamente. bem. E a Gabi vem apresentar o seu projeto. Exato, vim apresentar um pouquinho da minha arte, embora já saibam que eu trabalho com um mundo infinito de artes, né? Já vamos conhecer, mas qual é que é o projeto? Hoje vem-nos apresentar um projeto específico. Eu sou artista de lettering e muralista, então eu vim apresentar, que até trouxe uma pecinha, porque afinal não tem como trazer um mural gigante. Sim. Mas eu trabalho com artes em murais, portanto, lettering e pinturas orgânicas. Pronto, já vamos saber o que é isto, porque o lettering e as pinturas orgânicas, isto é assim algo, não sei se toda a gente estará à vontade a saber o que é. Vamos perceber daqui a bocadinho. Gabi, de onde é que veio, como é que foi aqui o seu percurso? Tá bem, sou brasileira, então... Nasceu no Brasil. Notou-se um bocadinho no sotaque, mas podia ter nascido cá. Podia ter nascido cá. Sim. Olha, e por acaso, por aí, algumas gerações ainda tinham alguns descendentes cá, portanto, então tô um bocadinho cá mesmo. Moro cá em Portugal há 3 anos. 3 anos, exato. Mas já fala. Só que o seu sotaque parece estar... Sim, está mesclado. Sim, está um bocado mesclado. Mas parece que já está cá há mais tempo. Pois é. Olha, acho que a convivência e o trabalho mesmo com os portugueses hoje já me apercebo mais sobre o sotaque, porque a princípio quando cheguei era uma dificuldade gigante, não percebia nada. Falar ao telefone para mim era... Porque já diz não percebia. Desculpa. Já não diz não percebia. Então, não, o brasileiro diz não percebia. Os portugueses dizem não percebia. Já diz aqui uma coisa no meio. Percebia. O R, o sotaque. Por acaso, quando eu falo com a minha família, eles notam claramente já não fala que... brasileiro, não é? Quer dizer, português do Brasil. Tá mesclado então. Então, é de onde no Brasil? Sou de São Paulo, do interior Bragança Paulista. Bragança, mas paulista. Tô lá no interior, nasci no interior e fui criada e vivi sempre lá. Então, mas saí do Brasil já faz um bocadinho mais de tempo, porque eu fui fazer um intercâmbio na Irlanda. Na Irlanda? Exato. Passei lá 1 ano e 6 meses fazendo um intercâmbio. E pronto, acho que para iniciar a história tem que começar um pouco do início, né? Primeiro saber em pequena, já era aqui muito fã das artes? Sim. Porque disse que é muito artista, que tem várias artes. Já era fã das artes? Sim, eu sempre gostei de trabalhos manuais, então
era uma coisa também de família, muito das minhas tias. Tudo que eu faço, eu aprendi também com a minha mãe, que também temos a mesma formação acadêmica, mas também fazemos as mesmas coisas. Então, já é um pouco de família, já, toda essa habilidade manual. Então, eu sempre fiz um bocado de tudo. Mas, profissionalmente, eu investi em 2 funções, que é, então, o cake design, que vamos falar um bocadinho sobre, para conhecerem a minha história. Sim, sim. E desde novembro do ano passado, agora, foi que eu dei um olhar atento e investi nesse que até então era apenas um hobby. Não tinha Este lettering, não é? pretensão de fazer disso uma profissão. Mas como houve demanda e a minha curiosidade de experimentar algo novo, então, Engraçado. pronto, comecei a estudar. E então, na escola já estudou alguma coisa de arte ou não? Não, sou formado por formação, tenho letras, sou formada em letras e lecionei por 3 anos, então, português e inglês no Brasil. Eu acho que já sei porque é que o seu sotaque é diferente. Porque falou muito tempo em inglês, não é? Por acaso Eu acho que é essa mistura que faz ser aqui não aquele brasileiro, aquele português do Brasil que estamos habituados. Porque por acaso, pronto, como eu também lecionei, aprendi inglês e vivi a língua no tempo da Irlanda. Sim. E a Irlanda é aquele sotaque muito fechado. Quem fala Irlanda é difícil. Olha, É quase pior que o British. Disse quem aprende o inglês irlandês fala inglês em qualquer lugar, né? Pois, eu acho que deve ser. De fato, o inglês lá. E por acaso é isso, Ruth. Acho que quando aprendemos uma língua, o nosso cérebro entende que outra língua é fácil de assimilar. Assim, é mais fácil de assimilar, né? São e pode ser por né? isso que consegui discernir ali um pouco português Brasil, português... Talvez, né? Não sei. Por isso Capaz, é que se diz que os miúdos, quando são pequenos, ainda têm quase capacidades quase infinitas. Exato. E que devem ouvir muitas línguas para o cérebro não fechar certos sons. Exato. Os miúdos são capazes de... Quer dizer, um miúdo pequenino fala chinês, fala português, fala qualquer coisa, não é? E espontaneamente, né? Nem sem precisar do Porque ensino ouviu, depois nós quando somos mais velhos já não conseguimos às vezes, por mais que se estude, não é? Há pessoas que têm mais capacidade, mais talento para essa área do que outras, mas chega uma altura, por mais que a gente tente ações, que a nossa língua já não dobra, já não faz o que é preciso, não é? Para ser perfeito. Mas a criança tem essa capacidade, por isso eu acho que é disso, como ouviu e viveu aqui, portanto, É capaz. Irlanda, tanto é que tem aqui um sotaque. Isto tudo, pronto. É a conversa dentro da conversa, já sabe. Falar de várias coisas. E então, me formei, trabalhei um tempo na minha área, da qual sou formada, e depois me cansei daquilo, porque realmente trabalhar com educação, havemos de convir aqui que no Brasil não é uma coisa muito fácil, sabe? Eu acho que em lado nenhum. Em lado nenhum, exatamente, porque lidar com crianças e desenvolvimento já é um grande desafio. Mas temos que ter alguém que não desista. E tem que ter esperança. Exatamente. Claro, por favor, continue. Não sei como é que vamos fazer. Não, mas há quem continue, sim. Não, e não que eu tenha desistido, afinal eu adoro porque eu também era professora, não sabe, mas eu também já fui professora assim. Olha, estamos a dizer, alguém tem que continuar. Alguém tem que continuar, não sei como é que vamos fazer. Mas aí separamos, Ruth, porque, por exemplo, eu adoro trabalhar com oficinas infantis que se diz respeito à arte ou a modelagens, com açúcar e enfim. Então, continuamos ali a desenvolver as crianças que não sejam com línguas, mas com outras habilidades, né? Então... E como é que foi a Irlanda? Já veio aí depois ou já tinha sido? Pois, exato. Então, no momento que eu comecei a trabalhar, então, com confeitaria e por que tão despretensiosamente, embora, assim, como eu disse, de família, eu costumo dizer que eu cresci num tacho de chocolate. Porque, de fato, a minha família... Ai, adoro! Eu não sei o que é isso, mas eu adorava ter crescido num tacho de chocolate. É literalmente um tacho de chocolate brasileiro que, de certeza, tem um bocado de leite condensado lá dentro. Brigadeiro. Maravilha. Gostas, não é? Eu podia ter nascido. Mas porquê é que diz que nasceu num tacho de chocolate? Pois, porque a minha família sempre trabalhou. Lá na minha cidade, a minha mãe, com 24 anos, foi a pioneira da cidade a trabalhar com chocolates artesanais. Até então, na cidade, pelo menos, não tinha pessoas que faziam chocolate. Mas consegue ser tão magrinha? Se tivesse uma mãe que se eu tivesse nascido no tacho de chocolate, meu Deus. Por acaso, eu tive sorte, que na minha família são todos bem fortes. Bem fortes. Bem achocolatados. Bem achocolatados. Eles é que caíram no tacho de chocolate. Exato. E então comecei a trabalhar com doces, porque não queria mesmo mais continuar na minha área. E pronto, por uma questão de necessidade,
não tinha foi que fazer qualquer coisa, já havia aquele negócio na família, por aí, não é? Mas eu não vi isso como, assim, agora eu quero ganhar dinheiro com isso. Era o que havia, era o que eu sabia fazer, as pessoas queriam comprar, e é assim que nasce um empreendedor. Aproveitou, não é? Não é? Sim. Às vezes, muitas vezes, nós não escolhemos, mas a gente diz que o empreendedor de sucesso, a arte acaba escolhendo ele, né? O trabalho, porque tem que ter uma identificação. E ali foi crescendo, as pessoas, depois de um brigadeiro, começaram a pedir um bolo, outros doces, mas meu olhar sempre foi mais para a arte, tanto que desde o princípio eu sabia que eu queria trabalhar com coisas diferentes. Então, se me pediam bolos tradicionais, eu sempre ia olha, pode ter um Homem-Aranha, pode ter alguma coisa diferente, porque eu sempre queria fazer algo que chamasse a atenção e o meu diferencial fosse ali. Por isso que hoje em dia o meu trabalho com a arte, eu entendo que é uma extensão, sabe? Então, nesse período, quando eu comecei a trabalhar com a confeitaria e fui afunilando para o cake design, eu ainda voltei a dar aula por um período, porque fui convocada para um concurso público no Brasil e não quis dizer não, porque é o sonho de muita gente, principalmente os jovens como eu. Então, acabei por um período ali tentando conciliar as duas coisas, mas chegou uma altura que não tive que optar. E aí, então, foquei no cake design e fiz disso a minha carreira e a minha profissão. Trabalho com cake design, então, até 8 anos. O que é que faz? Faz os bolos, aqueles bolos muito bonitos? Faz a parte de dentro e a parte de fora, não é? A parte de dentro e a parte de fora. Pronto. O lindo e o comestível. Que é bonito de se ver e bonito de se comer. Pronto, era isso que eu ia perguntar. Podia só fazer... Não, eu tenho alguém que faz e depois eu... Não, faz tudo. Não é? Faço tudo, sim, faço tudo. Claramente, quando se trabalha com uma equipa, nós temos pessoas que ajudem no processo e acaba ficando mais com o trabalho que é mais característico e manual. Mas sim, de tudo. Já dei formações também. Por isso que eu digo, um professor, ele nasce professor e morre professor. Porque tudo que a gente coloca a mão, a gente quer ensinar. Quer ensinar alguém a fazer, não é? É um bocadinho. Então, é o que eu faço. E aí, então, para continuar a linha do tempo, como me formei em letras e tinha vontade de aprender o inglês, não era só aprender o inglês, eu queria viver o inglês. Eu queria pedir um hambúrguer em inglês, eu queria viver a língua, sabe? E esse era um sonho meu e do meu esposo. Então, decidimos ali, quando vimos que o negócio estava para crescer mesmo, pensamos, se demos um passo à frente, não vamos realizar o sonho de um intercâmbio, que é abster de um tempo ali do Brasil e viver uma vida fora. Diferente. E aí tomamos essa coragem no ano de 2017, então. Fomos para a Irlanda, aí eu fechei o meu negócio, mas o meu negócio estava aqui, né, comigo. Opa, desculpa. Mas foram... e toda a gente ouviu, pum! Desculpa lá. Foi o coração a bater. Foi o coração. Batei muito, bum! Foi a representação do sentimento. Exatamente. E aí foi... E foram assim... Ao desconhecido, sem Ao desconhecido. interesse, Fizemos um planejamento, como é óbvio, e decidimos a Irlanda justamente porque lá tinha a possibilidade de estudar e trabalhar. Como alguns países que aceitam intercambista para a língua inglesa, às vezes tem uma possibilidade ou outra. E ali era interessante, porque o estudo da língua, óbvio, que era muito bem-vindo para mim, mas como eu já tinha uma base, eu queria mesmo viver aquilo, sabe? Então o trabalho era muito importante. E desde que saí do Brasil, nunca trabalhei com outra coisa. Sempre tive a oportunidade de trabalhar com o cake design. Também fez cake design na Irlanda? Trabalhei com cake design lá. Sou muito feliz e orgulhosa em falar que eu acho que a gente tem que dar mérito para as nossas conquistas, né? E lá eu tive espaço, tive destaque. Então, isso foi muito importante. Não era uma área desenvolvida? É uma área desenvolvida que, inclusive, de 2017 para cá, teve um crescimento gigantesco. Então, vemos aí design. Muitos engenheiros, arquitetos, advogados trocando a profissão para vir para o cake design. Porque realmente foi algo que cresceu, não é? Que começou... A confeitaria artística em si. Sim. A confeitaria no mundo inteiro já é uma coisa que se destaca por si só. Mas a confeitaria artística ganhou grande espaço. Então... Como é que foi essas coisas, pedirem coisas assim mais técnicas, mas em inglês?
foi tranquilo? Não, não foi, como é óbvio. O inglês que sabia era o inglês académico. Pois, é porque é muito diferente. Lá está o inglês académico e se calhar no Brasil até ensinar a falar inglês do que ali o dia-a-dia e estas coisas. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tanto que quando cheguei para aprender o inglês, eu estava consciente que não ia chegar lá para o avançado. E nem era essa a minha pretensão. Fiz a caminhada, então eu percebi assim, eu não sei nada de inglês. Na realidade, eu sabia, mas era aquele inglês cachotado, assim, sabe? Que era mesmo assim... Sim. Que depois ninguém fala na vida Afinal, real, não, é? era mesmo para fazerem provas e testes. Não era um inglês de se virar numa entrevista, A gente sabe que não. O inglês aprendido na escola curricular. Aqui eu acho que é um bocadinho diferente, porque convivemos muito com a língua inglesa e outras línguas. Nós aqui em Portugal temos a vantagem de não fazermos muitas dobragens, não é? Dublagens. Sim, exato. Então você convive muito com a língua. Sim, nós ouvimos os filmes, ouvimos, lá está, exato, outra vez. Com as legendas, Eu tenho que inventar ouvir. Com as legendas. E parece que não, mas isso eu também acho, novo acordo linguístico. Estamos sempre a ouvir o inglês e eu acho que isso facilita, porque ouvimos o inglês, lá está, o verdadeiro, muito americano, não é? Perfeito. Agora mais o de Inglaterra, mas muito americano. Ouvimos muito. Exato. Por isso também nós sempre percebemos muito bem os brasileiros, porque há muitos anos atrás ouvíamos as novelas brasileiras e os brasileiros não viam as nossas, então não era aqui, não era tão fácil, hoje já é mais... Nosso ouvido está assim. Já está treinado. Já está como estávamos a falar agora do cérebro. Não, mas é verdade, faz muita diferença. Isso, né? Faz muita diferença. Estão mais acostumados. Então... E os brasileiros não, dobram tudo, não é? Tudo fala em brasileiro. E fora que... Versão... É verdade. É verdade. Fora que no Brasil existem muitos os dialetos e cada região fala um português. Tem muito, sim. Tanto que eu convivo aqui com brasileiros de outras regiões e eu aprendo um novo português sempre, porque são palavras que eu também não percebo direito e então é realmente grande. E quando cheguei... Então, perceba, eu estava no Brasil... Irlanda. Não tinha esse contato com língua e daí fui cair no inglês da Irlanda. Não, detalhe, era interior da Irlanda. Então, assim, era um nível muito mais hard do que o hard. Porque foi o interior da Irlanda. Então, vivemos em Limerick e por 1 ano e 8 meses. E então, bateu saudade do Brasil. Eu queria muito voltar para o Brasil. Porque, afinal, como eu contei para vocês, eu saí só para viver uma experiência, não saí para mudar de vida. Sim. Mas caí numa emboscada. Eu fui assim, eu brinco que eu caí numa emboscada, porque na realidade, quando se vive uma experiência dessa, você vai com uma mentalidade, mas acontecem tantas coisas que quando você vê já não era muito aquilo, né? Sim. E aí foi quando viemos para cá, para Portugal, porque nós temos no meio. Então, nós temos um casal de amigos que são muito amigos cá e são brasileiros, mas têm a nacionalidade portuguesa e vieram para morar cá. E falaram, olha, eu sei que o cake design tá bombado lá em Portugal, não quer tentar ficar por lá? E daí viemos para cá para passear, conhecer, mesmo com o nosso visto de estudante vigente na Irlanda. Sim. E aí, o meu esposo é de TI, trabalha com TI, então, IT, né? Pronto, aqui, vocês costumam falar o IT aqui, né? Com tecnologias. Tecnologia da informação. Okay. Tecnologias da informação. Exato, E aí, pronto, é uma área que tem muito espaço. Logo ele conseguiu o emprego e ficamos por cá. Faz 3 anos então que estou cá. E está a gostar? Já me sinto em casa, posso dizer. Porque... Já não quer voltar para o Brasil. Já não quero. Acho que quero ir lá, não é? Mas, quero, como é óbvio. Sim, ir ver a família sempre. Tenho muitas saudades. O tacho de chocolate ainda lá deve me esperar. Exato. Não, aqui não há o mesmo tacho de chocolate. Não, mas eu já me identifico... Na verdade, desde o primeiro dia que eu pisei cá, já me identifiquei com a gastronomia, que acho que é o que conquista qualquer um em qualquer lugar. E não só. As águas geladas não a conquistou. Olha, por acaso não. Faz arrepiar. Mas eu gostei de tudo. É óbvio que teve o primeiro impacto, mas fui bem recebida. E eu não posso negar que o fato de ter sempre a oportunidade de trabalhar na minha área sempre me acolheu onde quer que eu estivesse. Sim. Então, foi assim desde o princípio. Trabalhei e então, como é que veio agora aqui? Depois desta paixão toda que está nos seus olhos, que faz brilhar os seus olhos, que já foi no Brasil, na Irlanda, agora em Portugal, do cake design, como é que agora virou aqui mais um bocadinho
Exato. À direita ou à esquerda, não sei para que lado é que foi. É isso. Olha, trabalhar cá, assim, na Irlanda eu estava numa experiência de aventura. Cá em Portugal eu já comecei... Já é para assentar, não é? Eu já voltei a andar Sim. nos trilhos, sabe? Sim. Então eu já comecei a pensar em planos, em perspectiva, então já mudou um bocadinho o meu pensamento sobre as coisas. E então eu já não tinha mais esse espírito tanto de aventura. Sendo assim, comecei a trabalhar em confeitaria, não foi em confeitarias. Eu passei 2 anos em uma confeitaria específica, onde tive também a oportunidade de crescimento e tal. E o meu trabalho, que era mais manual, começou agora a ganhar um outro espaço, que era o espaço mais de gerenciamento, de processo, de gestão, porque eu fui me percebendo sobre outras áreas que envolvem o contexto ali de qualquer empreendedor, né? Por isso que mesmo trabalhando sob contrato, eu sempre me considerei empreendendo, porque é um processo, né? E está a aprender. Estou a aprender, exatamente. É como as coisas funcionam e observar tudo. E aí tinha muita vontade de voltar a ter o meu negócio. Afinal, já trabalhava para mim no Brasil já há muito tempo. Então, já estava habituada com essa liberdade, né, que o empreendedor tem. Liberdade camuflada, né? Que a gente sabe que, na verdade, o empreendedor está sempre a trabalhar. Só tem a liberdade de escolher trabalhar muitas horas. Liberdade de escolha, exatamente. Escolhe trabalhar muitas horas, por opção. Por opção. E por paixão também, que não se mantém empreendendo quem não gosta daquilo que faz, né? E então, continuei a fazer isso, mas tinha aquela vontade de empreender. O trabalho com as artes já era uma coisa que eu praticava, mas como hobby. Não tinha pretensão de fazer aquilo uma carreira profissional. Mas na Irlanda, numa agência de intercâmbio, que inclusive foi a agência para a qual eu fui, me pediram. Eu fazia alguns desenhos na escola. Na realidade, a primeira parede que eu fiz, o primeiro mural, foi na minha escola, porque eu vi que tinha uma parede lá de giz e que estava meio abandonada. E eu falei, olha, posso aqui fazer qualquer coisinha? E aí fui lá um período da tarde, me diverti, fiz uma parede, e aí a agência viu a parede, achou interessante. E é assim que acontece, né? Despretensiosamente se nasce algo grande, assim. E aí eles viram, gostaram da parede e me pediram para fazer na agência, que eu até trouxe 2 fotos aqui para vocês. Nós podemos ir ver as fotos. De lá, para contar a história. Sim, podemos ir ver as fotos. E já vamos contando a história. São 2 fotos que têm as paredes de lousa. Agora vamos ver e depois Tudo já bem, vemos. não tem problema. Temos fotos ou não? Temos. Temos as fotos. Pronto, esta não é a parede lá. Esta já é recente, essa aqui já é de PT, Portugal. Nesta casa, amor, paz e o carinho. Carinho. Foi uma frase escolhida pela cliente. Pronto, foi essa minha primeira parede oficial remunerada. Remunerada porque tem ali muitas coisas, nós não conseguimos perceber o que é. Tem muitas coisas, tem... lá acho que está escrito Explore o Mundo, porque era o nome da agência até então. E em volta tinha ali alguns elementos que representavam a Irlanda, tinha ali sobre a nossa... o sightseeing aqui da nossa cidade ali, coisas que podiam passear. Estava tudo referente ali com o mundo dos intercambistas. Como é que se imagina, se inspira para fazer uma coisa destas, tipo? É um bocado de ousadia. Porque eu sou muito daquilo, quando eu vejo algo que eu penso que eu sou capaz e a pessoa faz, eu faço. Dentro de mim eu nunca fiz, não faço ideia como é, mas faço. Vou fazer, vamos embora. É um bocadinho de coragem, sabe? Então, para mim era simples, representava no papel e representava no mural. E por acaso é exatamente como eu trabalho hoje. Mas tive as minhas dificuldades, tive os meus desafios. Mas tem uma coisa que eu acho que quem está em casa e assistir e empreende, trabalha, seja com arte ou com qualquer coisa, há de convir comigo de que eu não tinha a responsabilidade daquilo de ser um trabalho. Então eu fiz assim, obviamente com responsabilidade em ser algo bom, mas não coloquei aquela pressão, aquele peso. E a gente sabe que é isso que dificulta as coisas, né? Quando aquilo tem que render, aquilo tem que ser a minha fonte, eu tenho que conseguir ter lucro daqui, não é? É isso que está a falar. Tanto que eu olho essa parede e eu fico espantada. Eu confesso que eu olho e falo assim, nossa, sem saber eu fiz, sabe? Mas eu atribuo a isso. Eu não tinha o peso da responsabilidade em, assim, aquilo ser a minha principal fonte de renda.
Então, eu acho que isso fluiu bem. Fluiu bem e eu consegui desenvolver e ficou um trabalho muito bom. Então, e depois lá da Irlanda, fez lá? Aí fiz lá. Até então era um hobby. Chegou aqui na casa que moramos, tinha lá uma parede branca e eu falei, vou aqui escrever alguma coisa. E fiz uma arte lá também, que por acaso não consegui achar a foto para compartilhar convosco, mas tinha lá, fiz uma arte e aí pronto, a receber visitas. O seu marido achou ótima essa ideia? Ele achou, assim, como acho que a maioria dos maridos, quando ele percebe que há a opção de entrar algum dinheiro, que é assim, que aquilo pode virar um trabalho. Mas não, eu tô a brincar, ele sempre me apoiou, sempre... É claro que eu tive que convencê-lo de que era só passar uma tinta depois e que tava tudo bem. Claro, né? A gente sempre precisa convencer, né? Claro, para comprar aquele vestido, para aquela coisa, tem que sempre haver um discurso, Nós temos né? que saber jogar. Exatamente. Meu Deus! Então as visitas vinham e admiravam a parede? E gostavam e falavam. Nisso eu trabalhando com os bolos. Sim. E falavam, mas eu não tinha essa percepção. Assim, não era um objetivo. Mas aí, então, chegou novembro do ano passado. Na realidade, eu já estava com um plano já de voltar. Eu queria sentir de novo essa liberdade de escolha e empreender. Porém, eu confesso que eu já estava num ambiente confortável com a confeitaria. Porque eu estava trabalhando numa confeitaria que eu tinha espaço, eu tinha crescimento. Então, eu pensava assim, tá bem aqui para mim. E não por comodismo, porque quem empreende gosta de estar em desenvolvimento e crescimento. Isso estava acontecendo dentro de um lugar. Então, não estava me fazendo confusão. Estava bem para mim. E aí foi quando eu dei espaço para essa arte. E comecei a ter esse olhar. E aí, pronto, tratei mesmo como um trabalho. E como sabia que já tinha feito isso lá na Irlanda. E na realidade, eu tenho convites para voltar lá e fazer outros trabalhos. Então, foi quando eu comecei a dar um olharzinho para isso, que não deixa de ser o meu trabalho com arte, que é um modo de expressão, claro, é uma sensibilidade de... É isso. E então vamos ver mais fotos? Vamos. Vai-nos contando as histórias por trás destas fotos. Aqui numa churrasqueira. Aqui foi um recente trabalho que uma colega me pediu, porque agora com o sol, logo vem o quê? Os churrascos, né? Churrasco, ali diz churrasco, family, amigos, alegria, não é? Exato. Família. Sabores do dia. O quê? Sobras? Sabores. Sabores do dia. Churrasco, sobras, querias família... tu que tivesse sobrado churrasco, mas não sobrou nada para ti, Cláudia. Sobras. Consegui ler aquilo. Fazia sentido também, Cláudia. Não foi mal. E aí, personalizei, então, a churrasqueira, que deu outra vida, né? Ficou contra... Sim. Pronto, essa é uma das paredes da agência. Lá, não é? Que na realidade era uma casa que recebia os estudantes, sabe? Então, pronto, por isso que tinha logo essa de entrada, tá a ver ali? Hello, era mesmo uma boas-vindas para os estudantes. Muito giro. Hello. Pronto, aí essa foi a parede que eu fiz para um dos meus grandes incentivadores, um colega que eu tenho cá, o Daniel. Ele me incentiva sempre em tudo que faço. E ele pediu, amiga, aqui é o quarto que eu recebo as minhas visitas e eu quero que faça aqui uma arte, como quiseres, não vou pedir nada, eu confio em ti. E aí, então, comecei a criar um pouquinho da minha identidade. E então, aqui, o que fez aqui não são só as letras, o lettering, mas também aqueles desenhos ali à volta, As não é? plantas. Os florais, sim. Os florais. São flores, A pintura... A pintura orgânica, então, são assim, cores que são distribuídas, né? Não necessariamente com uma forma específica, mas elas combinam muito com os desenhos botânicos, os florais, porque traz aconchego, né? Então, eu uni ali o lettering, que é... Chamam um lettering afetivo. Lettering afetivo, olha, a Ruth percebe, é isso mesmo. Não percebo, eu vi o seu... Eu tenho aqui escrito, eu não percebo, eu tenho aqui escrito. Por que é lettering afetivo? É justamente isto. É um lettering que não só é uma frase a ser lida, mas essa é uma frase que transmite uma mensagem de modo interativo. Então, tem sempre um significado, tem sempre um... Lettering afetivo. Lettering afetivo, exato. Então, assim... Como o lettering afetivo, ele muda qualquer peça. Então, pense, como por exemplo aqui, este quadro é uma frase que tem um significado, tem uma representatividade.
Você ganhar uma caneca uau, todo mundo gosta de caneca. Mas ganhar uma caneca com o teu nome ou uma frase que seja para ti, se torna um produto afetivo. E o lettering é um lettering afetivo. Vamos ver mais uma foto. Portanto, este é o mesmo, não é? Agora aqui com... E parecia uma cama de casal, afinal. Pois era. Individual. Não, mas esta dá para fazer Essa casal. se torna, exato. Dá, sobe ali de baixo e tudo. Sabes que eu sou... Pois, eu Conheço bem a loja. Olha, é tão fofinho. Até tem a Peppa. Mas eu preciso contar a história dessa parede. Ai, Conta a história. Nós queremos as histórias. Parece os bonecos mesmo. Não, olha, essa parede foi a mais especial e de todos os trabalhos que eu já realizei na minha vida, foi o trabalho mais especial que eu fiz. Que eu chego a me emocionar, assim, de lembrar. Porque foi uma parede para uma criança autista. E aqueles personagens que estão lá, podem ver, não tem botânicas, né? Sim, que é que é o que usa normalmente. A minha identidade. Portanto, os bonecos estão representados não como uma interpretação minha, mas exatamente como eles são. Porque estes são os amigos dele. São os colegas com quem ele convive todos os dias e é com quem ele interage. Sim. E a frase foi uma frase do Peter Pan, que foi a mãe que escolheu. E os bonecos, pode ver ali que o cenário todo já é bem lúdico, porque a parede dali já era azul. Eu não preparei a parede já era azul. Eu só fiz, então, ali o mundo da Porquinha Peppa e os personagens principais dele. E percebam que eles estão ali... Isso faz parte do projeto, da criação das artes, né? Não é só, assim, um pedido e realização. Tem todo um tempo para formarmos, projetar junto com o cliente. Eles têm uma altura específica, é isso. Exato. Que quer dizer, Eles têm uma altura que seja a altura da criança, com que ela possa, de fato, interagir com os bonecos, sabe? E tínhamos ali uma expectativa gigante para saber qual seria a reação dele. Porque ele podia muito bem não ligar, simplesmente não ligar. Diferente de uma criança, sabe, assim, até a mãe disse para mim, Gabi, sabe, é muito difícil escolhermos um presente para dar para o Pedro, porque a gente não sabe aquilo que ele vai gostar, aquilo que vai despertar nele uma alegria, então é sempre uma surpresa. E a parede, eu lembro que foi perto da altura do Natal, e ela disse, esse vai ser o nosso presente para o Pedro, mas não sabemos como ele vai reagir. E quando a gente está a realizar qualquer trabalho, a gente pensa no que as pessoas vão achar, não é? Que eles vão achar. E até então aquilo era... não sabíamos como ia ser, né? Porque ela era minha cliente, mas ele era o meu clientinho, era ele que eu queria agradar. Clientinho. E aí, então, quando o Pedro entrou no quarto, ele correu para os bonecos e ele passava a mão nos bonecos. É como se ele abraçasse os bonecos. Então, aquilo fez total sentido, porque a gente sabe que a expressão de uma criança autista é muito natural. É muito... Sim, é sem filtros, não tem mentira. Criança já é assim. Sim. Mas ele não faz por graça, ele é muito espontâneo, ele é muito natural. Até quando ele não liga, ou quando ele liga, quando ele se importa, quando ele não se importa. E a mãe caiu aos prantos, não aos prantos, na realidade ela ficou muito emocionada, o pai, a avó, a família inteira, todos, até a irmãzinha. Por ele ter gostado. Por ele ter gostado, porque ele interagiu diretamente com a parede e aquilo eles não conseguiam com um boneco. Claramente lettering afetivo. Isso é o lettering afetivo. Exatamente. Continuamos. Portanto, aqui com a Gabi Ribeiro Arte. Cuco. Tem mais fotos. Aqui o que é que estamos a ver? Este é um balcão. Que também tem ali... Tem. Todo trabalho tem uma história para contar. Sim. Não é apenas... Se quiser partilhar. Olha, com prazer. Este é um negócio que, inclusive, de um negócio na qual eu admiro muito, de mulheres empreendedoras e que inspiram demais mulheres aqui em Portugal. Tem uma história muito linda, essas meninas, que é da Unbox Me, e elas me chamaram para poder fazer, então, esse trabalho, que é na inauguração desse espaço delas, né? Que era um espaço online, que surgiu na pandemia, e, enfim, e agora estão com o espaço físico. E, obviamente, tinha que se contar uma história. É uma loja de carimbos. As donas, as idealizadoras, são brasileiras e são do Nordeste, por isso tem a representação do lado de cá, dos cactos, e representando, então, o Nordeste. E do lado de cá, as primeiras folhagens que tem ali são de carimbos que elas colocam em
todas as embalagens que elas despacham para os clientes, vai aquele carimbo da primeira flor. Sim. E então, pronto. Portanto, lá está. Quando faz aqui uma decoração, ela não é só uma decoração, ela tem um significado. Ela tem uma história para contar. Pronto, portanto, é bonita, decora, mas tem uma história para contar. Que é isso que se diferem dos papéis de parede. Não Exatamente. são impressos aos montes. Vocês não viram, mas a nossa convidada aponta para aqui. Isso que difere disso. É um espaço lindo. Isso. Espaço lindo. É um espaço Mas lindo, maravilhoso. Um dia vir fazer. Mas não é efetivo. Não é efetivo. Cláudia que está a dizer. Mas nós completamos com o afeto do lado de cá. Mas nós trazemos aqui a afetividade toda. Aqui é que está o brilho. É nas pessoas. É, exatamente. Continuamos, temos mais fotos. Trouxe algumas fotinhas. Pronto, esse é o quarto de... Muito bonito. Não é giro? Sim. E olha como é lúdico ali o arco-íris a passar pela parede. Não é uma coisa convencional e comum ali, circular, né? É diferente. Na forma mesmo de um arco-íris. Então, e foi uma frase, se eu não me engano, do Ursinho Pooh, que a mãe escolheu para incentivar. Então, está escrito ali, você é mais corajosa, não consigo ler aqui agora, mas, do que acredita, mais forte do que... É que tá mesmo um bocadinho longe. Aparenta. E mais esperta do que pensa. Pronto. Tá bem é porque aqui para nós tá um bocadinho longe, mas quem tá vendo em casa acho que consegue ver tudo. Muito foi uma frase mesmo de incentivo. Agora estão a pensar, não sabem ler, ninguém naquele estúdio sabe ler. E está em português. Está longe, o leitor está a quilómetros. Estou a brincar. Para nós está longe. Mas é muito bonito. Mas foi para todos os dias. Voltamos a falar do lettering afetivo, que tem um intuito, não só decorativo, mas de passar uma mensagem. Então, todos os dias a miúda vai acordar, vai ler aquilo e vai se sentir motivada pro teu dia. E esse era o intuito desse quarto. Muito bem. Continuamos. E aqui num café bem giro. Olha, este é um restaurante. Também é uma história para contar. A Cláudia disse que posso contar a história de todos. Pode. E quando tivermos tempo, pode ir falando. Então, tá bem. Pronto. Nesse projeto, a cliente pediu, então, esta frase, que é a frase que está na ementa deles. E também... Eu não consigo mesmo ler. É porque para nós aqui tá um bocadinho longe. Eu sou a mais velha, não Ela posso. diz o seguinte: numa mesa farta que nunca faltem bons petiscos, bons vinhos e boas gargalhadas. Pois é. Muito giro, né? E ali depois aos lados tem ali uma tacinha de vinho, a brindar, um queijinho, tudo que a gente gosta, né? E o restaurante, ele tem as referências gastronômicas desse restaurante são baseadas na gastronomia da Angola e também Portugal. Então, os elementos estão a representar esses dois países. Do lado de cá, até então também foi a planta mais gira que eu já desenhei. Porque, assim, não se via nenhuma referência. Eu realmente tive que criar. Porque a gente sabe que dentro de uma criação se usa muita referência, né? Ali eu usei mesmo a planta, e é uma planta dificílima de desenhar, mas... quem é da Angola consegue identificar que é a Welwitschia mirabilis. Se eu falei errado, me perdoem, é porque é um nome mesmo diferente. E que representa, então, Angola, tem toda uma representatividade mesmo de força, de resistência, que é aquilo que os donos querem passar para os clientes. Passar para as pessoas. Com missão e personalidade do local. E para cá, a guitarra portuguesa, representando o fado, que é sempre ali com... rodeado de amigos e boas gargalhadas. Exato. Depois tem ali também a palanca negra, que também é um outro símbolo que para eles... Angola, não é? Exato. Então foi isso. Muito bem, vamos para outra foto. Muito bonito. Muito. Os florais. Os florais, exato. Este não há lettering. Não há lettering, é afetivo de outra maneira. É afetivo na mesma, porque... Não, mas é muito giro, eu gosto imenso. Gosta? É giro, né? E traz a ver ali, então, as pinturas orgânicas, é que elas dão esse amarelo, né? Amarelo? Sim, tem um amarelo lá. Uma que tá fita. uma fita, exatamente, que traz ali uma leveza, depois um rosa, as flores. Eu acho que isto fica muito giro nos espaços. Lá está, numa parede branca, muito espaço. Branca, em tem muito espaço assim para encher, isto é muito por acaso, esse é um hall de entrada. Sim. Então, assim, já dispensa mobília. Sim. Já decora mesmo todo o ambiente. Fica contente. Já não gosto de mobília. Pois, estás a ver? Eu não gosto de paredes brancas. É aí que está a negociação. É aqui, chegaram, é o teu consenso. E é isso mesmo, é um elemento decorativo que às vezes a pessoa está muito na dúvida do que colocar para
para decorar a casa e não toma espaço, não toma... Exatamente. Decora bem. E traz fluidez, né? Traz leveza para o lugar. E aqui temos uma montra. Temos uma montra, porque... da Páscoa. Sim, essa eu fiz recentemente, foi pronto, uma montra da Páscoa para tornar ali mais lúdico também o ambiente para as crianças gostam de interagir ali. É giro. Temos mais essa outra foi no foto? estabelecimento. Já não temos outra foto. E então, o que é que as pessoas... Para já, onde é que a podem encontrar? Podem encontrar quais são as suas redes sociais? Exato. Então, eu tenho umas redes sociais, como eu disse, trabalho com as duas coisas, então, que para mim não são duas, são uma, que tudo se trata de arte, que é, então, com Cake Design, mas tenho a minha página específica para essas artes. Gabi Ribeiro? GabiRibeiro.arte é o Instagram, e depois tem Gabi Ribeiro Arte, que é o Facebook, e também tem o meu número, que acho que vão compartilhar, não sei, que também... Sim. Mas os orçamentos, como eles primeiro passam por uma triagem, né? Eu preciso perceber o que o cliente quer, primeiro tem a primeira comunicação. No meu perfil do Instagram tem lá, então, o link que a pessoa preenche com as ideias, o ambiente, medidas, o que gosta. O que depois eu começo a desenvolver Porque a pessoa pode pedir o quê? Uma parede? Pode. Como viu, fiz um balcão, mas há a possibilidade de fazer uma parede... Ou, às vezes, não uma parede toda, mas apenas uma coluna. Uma parte. E nós vimos uns, por acaso aqui não tem, mas uns azulejos. Pois, exatamente. Porque, assim, tem as prendas, né? Sim. Então, todo mundo gosta de presentear, receber e dar. E então, como, por exemplo, eu trouxe aqui 2 pecinhas. Que a gente, se calhar, pode mostrar, não é? Isso, que são... assim, tem ali 2 frases... Mas é uma coisinha assim mais que é um quadro decorativo, mas também pode ser o azulejo. Eu fiz essa associação de fazer uma arte em azulejo, que por acaso não trouxe aqui para vocês, mas é a mesma ideia, para também unir com aqui as referências de Portugal, né? Os azulejos aqui são muito característico. É uma coisa muito característica. Exato. E mas simples, mas faz sempre só com lettering e estas... coisas florais, aqui temos a ver umas coisas com umas cores, também faz a imagem das pessoas. Também faço, isso, também faço. Também posso fazer ali o contorno, o fine line, que é só o contorno do desenho. Então, ali uma frase personalizada que a pessoa escolhe e só o contorno também é um presente, uma prenda gira. Enfim, as datas sazonais, né? Sim. Ou quer surpreender alguém, mas realmente dar prenda, eu digo por mim, dar prenda para mim não é uma coisa fácil de se escolher, nem assim para o meu marido, nem para pessoas próximas, quem dirá para aquelas que você não convive. É difícil, né? E receber também, né? Às vezes é até algo que, nossa, não tem nada a ver. É tão chato receber uma coisa que não tem significado, não é? Pois. Fica-se a pensar, a pessoa gastou dinheiro, quis dar um miminho isto. E às vezes aquilo fica em casa, sim, assim. E é uma pena, não é? E sim. Com os azulejos, eu tenho um lema. Eu gosto de terminar os meus trabalhos e eu quero que me paguem com lágrimas de emoção. Porque isso já acontecia com os bolos e com a arte é indiferente. Eu acho que, assim, se eu não tocar o coração da pessoa, se aquilo não emocionar, não precisa nem pagar, não faz sentido para mim o trabalho, sabe? Isso com os bolos e com esse trabalho de arte. Você não diz isso, senão pode haver aquelas pessoas... Não digo isso. Sabe que há pessoas que nem têm lágrimas, não choram, veja lá. Temos aí uma colega que é assim, ela vai querer comprar as coisas e dizer, olha, não me fez chorar, agora não consegue. Não, mas é nesse sentido da pessoa ver e ficar, nossa, sabe assim? Sim, porque eu entendo o que está a dizer. Que é um azulejo, mas com uma arte ele não é mais um azulejo. Sim, sim. Então eu já vi assim, pessoas, nem separei vídeos no caso, mas tem vários videozinhos de pessoas a chorarem, assim, se emocionarem por conta da sensibilidade que traz a arte, né? Então esse é o sentido de tudo. Seja qual for a superfície, não só murais. Mas onde eu puder expressar e tocar alguém, eu farei. Portanto, se alguém também tiver assim uma ideia, eu tenho aqui uma coisa que eu acho que a Gabi podia fazer, pode sugerir lá naquele sítio dos orçamentos e dizer, olha, isto é uma ideia um bocado louca, mas quem sabe a Gabi aceita. Olha, eu respondi um orçamento, não realizei ainda, foi até por conta dessa altura do Covid e tal, a pessoa não deu, mas provavelmente eu vá realizar ainda, mas para personalizar uma geladeira, um frigorífico.
Então, a pessoa quer que eu vá lá, faça uma frase, umas pinturas... É giro. Um frigorífico. E então, seja qual for a estrutura que seja, assim, sendo uma superfície que eu consiga usar materiais... O que é preciso? Porque que materiais é que usa para personalizar as coisas? Tá bem. Viste-lhe, então, tanto nos vídeos quanto nas imagens, que eu uso uma caneta. Portanto, Nós já vamos ver o vídeo, ainda não vimos o seu vídeo pintar. tá já vamos bem. ver agora. Ai, fixe. Então, uso um marcador permanente que ele se aplica em várias superfícies. Existem várias marcas. Eu tenho a minha preferida, mas existem várias marcas. Claro. E que usamos... É muito comum nesse trabalho com os murais usarem esse tipo de caneta. E depois as tintas, mas que variam. Mas geralmente são tintas acrílicas, à base d'água, não são tintas que são... laváveis, por exemplo, aquelas paredes podem ser laváveis? Por acaso, não. Não? Assim, é óbvio que como são tintas à base d'água, até por uma questão de segurança e para fácil manuseio do artista em si, eu prefiro trabalhar com esse tipo. Porque, atenção, eu sou artista, não sou o senhor das obras, eu não percebo muito de... Nossa Senhora das Obras, muito bom. Não, mas sabe por que eu digo isso? Porque, às vezes, eu já recebi orçamentos que a pessoa quer que eu vá preparar a parede antes. E, atenção, eu faço arte, eu não sei fazer... Mandei alguém preparar a parede. Porque daí eu não sei... É claro que para fazer as artes eu preciso perceber qual é a textura, qual é o acabamento da parede, para saber qual material é compatível com aquele... Isso. Mas não faço a finalização de paredes, enfim. Então, as tintas que eu utilizo são tintas standard, que se encontram facilidade em casos de artesanato. O material é muito simples. Tanto que eu já cheguei a receber um orçamento também de uma pessoa que diz assim, e se eu lhe der o material? Olha, o material é irrisório, não é nada, praticamente não tem custo o material, é mesmo o tempo, e a imaginação e conseguir fazer aquilo, isso é arte. Vamos ver um vídeo, temos um vídeo. Temos quase a Temos um videozinho. Sim, exato. Muito giro, realmente aquilo é arte mesmo. Obrigada. É uma mão firme. Mas fica ali direitinho. Mas estava-nos a explicar que aquilo tem um projeto antes, porque até vimos ali em alguns que faz primeiro o desenho para depois ver como é que aquilo fica e tudo assim. Ruth, por acaso, faz parte do marketing que as pessoas achem que aquilo é mesmo puro talento. E eu não desfaço, obviamente, disso, mas... é talento. Sim. Eu podia planear tudo, acredito que não saia nada assim. Portanto, é talento. Exato, eu acho assim, tem uma sensibilidade, senão não seria diferente. Se fosse algo que muitos fizessem igual... Toda a gente conseguisse fazer, não é? Não seria diferente. Mas é o sonho de toda a gente, pintar a casa. Eu, em pequenina, fiz isso várias vezes. Olha, mas então comecei aí. Desde pequena, sempre fui muito arteira. Sempre saía a rabiscar, a desenhar, e os meus brinquedos eu gostava de fazer, sabe? Então, assim... Não é por inspiração. Nós sabemos que as grandes referências de artistas também não só iam lá e faziam. Tinham todo um contexto em volta. E para isso não é diferente. Portanto, muita gente acha que eu só pego os materiais e aplico na parede. Mas às vezes, chega a dar mês de projeto, montando um projeto, porque vai para o cliente, volta e eu tenho que refazer. E na etapa que eu não vou para o digital, porque eu acho que o digital já...
assim, não é muito a minha pegada, eu gosto mesmo do manual. Então, eu gosto de fazer os traços à mão. Então, já chegou assim... Obviamente, eu vou desenvolvendo com o meu trabalho. Mas nas minhas primeiras artes, era mesmo que um papel com o meu desenho e a reproduzir. Hoje, eu já tenho alguns artifícios que me ajudam a... Sim, a fazer. A expandir a arte. Faço um desenho aqui e esse mesmo desenho eu consigo reproduzir ele em uma escala maior. Grande, sim, não é? E, enfim, vamos desenvolvendo ali para que aquilo tome jeito, né? Fique mais... Portanto, quem é que a pode contactar para pedir o quê? Olha, como viram, então, eu atendo tanto residências quanto estabelecimentos comerciais, montras. Então, se há um espaço aí que está precisando de uma arte, está precisando de uma alegria, convidar, passar uma mensagem, seja para os moradores da casa ou clientes. Lá para esta então, podem contactar. Tem um espaço em branco e não faz ideia do que quer fazer, é só mandar uma mensagem que a gente desenvolve junto. Porque às vezes tem isso, né? A pessoa tem muita vontade de fazer algo, mas quando eu converso com ela no primeiro momento, ela não tem a ideia. Então, ali eu primeiro converso, vejo quantas pessoas moram na casa, se há crianças, o que ela mais gosta, para ser mesmo uma coisa personalizada e que aquela arte não enjoe. Que cada dia ao olhar vai ser uma interpretação. Porque pense numa... eu amo vermelho e quero uma parede toda vermelha. No primeiro dia vai ser lindo, mas todos os dias aquilo vai ficar cansativo. Então, eu tenho essa liberdade no meu trabalho de conversar com o cliente e explicar para ele: olha, o que acha assim, porque assim pode ser que fique... Percebe? Porque tem que ser uma coisa que seja agradável para ele, mas que ele fique feliz um tempo longo com o trabalho. Afinal, é uma parede, né? Não é um quadro que ele cansou, ele guarda ou troca. Então, é isso. Muito interessante. Muito bem, muito bem. E pronto, não é para qualquer um, não é? Não, não é para qualquer um. Portanto, seja quem for, pode contactar aqui a Gabi através das suas redes sociais. Exato, eu também deixei o meu número de contato, mas pronto, hoje em dia com rede social é o mais prático, é o mais fácil. Rápido, sim. E sim, você tem uma geladeira, um frigorífico, você tem um micro-ondas. Micro-ondas. Olha, posso lhe falar? Eu já vi artes lindíssimas, feitas até na tampa da sanita. Pronto. Então, assim, a criatividade não tem limite, né? Pronto. E planos para o futuro? O que é que pensa? Olha, agora eu continuo a trabalhar, sim, com a parte da confeitaria, mas, como eu disse, com o âmbito agora mais de gestão. Então, a parte da arte agora eu estou toda dedicada para este projeto. E tende a crescer. Eu comecei em novembro, mas tenho respondido muitos orçamentos, tenho realizado muitos trabalhos, ganhado a confiança do público português, porque há muitos brasileiros que me procuram, mas tenho entrado em estabelecimentos e residências portuguesas e esse é o intuito, é sempre andar, sempre crescer. Muito bem, sempre a crescer. Não é sempre assim? com lettering afetivo. É isso mesmo. Trazer aqui a partilhar um bocadinho de amor com quem vê o seu trabalho, não é? Florais. E os florais. E os florais. Também gostávamos dos florais. Foi um prazer recebê-la, Gabi. Olha, foi um prazer. Obrigada por este espaço. Compartilhar minha história sempre é motivante para mim. E eu acredito que para quem ouve também pensa em tentar algo diferente. Fica a inspiração. Vale a pena, não é? Exato. Não desistir dos sonhos. Muito obrigada, Gabi. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Ruth. Parabéns. Parabéns por tudo. E continua aqui a crescer e a expandir e grandes, assim, quem sabe, uma ponte inteira só para si, uma coisa assim grande. Olha Vamos essa aqui. tela, olha essa tela. Todas as minhas artes têm lá assinatura, então quando passarem por alguma ponte que seja assim, uau, observe se tem meu nome lá. Sim, é isso. E nós, Obrigada. eu não tenho assinatura em nada. Assinamos o fim deste programa. Assinei no cartão de cidadão e nem consigo repetir a minha própria assinatura, muitas vezes é uma dificuldade. A minha é simples. Pronto, mas estamos cá, cada um com o seu talento, cada um com a sua alegria. Acho que hoje foi um programa muito animado, muito alegre e com aqui emoção, muito motivante. Com arte. Exatamente, foi uma maravilha. E assim... É muita conversa. Exato, e já estamos preparados para o próximo programa, já sabe, segunda a sexta às 15 horas. Contamos consigo desse lado, algum programa que não tenha tido a oportunidade de assistir, visita o nosso YouTube. Até à próxima. Tchau.